Olá, damista! Seja bem-vindo ao meu canal. E nós vamos falar hoje aqui sobre uma partida que eu joguei no torneio Tritabuleiro contra o Paulo PHB. Eu vou mudar para o nosso ambiente aqui de treino. E eu gostaria de falar sobre sacrifícios de novo, tá? O que acontece? O sacrifício ele pode surgir tanto em combinação quanto em posição mesmo, que nem no último vídeo que a gente viu sobre isso, a gente viu um sacrifício que foi na verdade um contragolpe, perdendo material, mas depois a gente recuperar. Vamos lá, eu estava de pretas, mas eu vou mostrar na perspectiva da branca porque vale a pena vocês verem nessa perspectiva, tá? Aqui ele jogou G3, F4, joguei F6, G5, C3, B4 e continua na napolitana aqui, né? Ele jogou um B2, C3 e eu vim G7, F6. Aí forma esse quadrado no central aqui, vira uma napolitana. Ele montou, joguei H4, tocou, normal. Joguei para G5. Ele jogou A1 segurando esse lance de A7 que não pode, né? Joga o A7, tem a combinação de F2. Mostrando rapidamente só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. E aí eu joguei o H8 e ele jogou o A5. É um lance de desenvolvimento natural, mas guarda uma combinação também. Se eu jogo o G7 F6, ele consegue tirar essa combinação. Mostrando para vocês aí, para quem não conhece. Uma partida legal para você jogar de brancas aí. São duas combinações aí que iniciantes gostam de cair, porque são lances de desenvolvimento, né? Aí eu joguei o E7 F6. Para quê? Para tentar surpreendê-lo de alguma forma. Aqui ele não pode avançar o C3 porque eu estou fazendo duas. Certo? Então, vou voltar. Aí ele jogou. Assim como ele não poderia jogar o C1, né? Pelo mesmo motivo, que aí é um golpe que eu tiro essa peça de E3. Aí ele toma duas também. Ele jogou o A3, buscando uma troca para trás e me bloquear nessa ala aqui direita, aqui, nesse flanco, né? Então, o que eu fiz nesse posicionamento? Eu tinha feito isso para surpreender mesmo, caso ele jogasse esse A3, que eu teria um sacrifício. Esse sacrifício foi feito, D6, C5. Trocou e aí eu monto. Então eu sacrifiquei para montar. A minha ideia é que ele ficasse desesperado e jogasse um H2 tampando, ou tentasse um desenvolvimento com B2 normal e eu tomaria para C7. E aí eu conseguiria igualar minhas posições da peça. Então a minha ideia foi sacrificar para poder tentar essa artimanha aqui e quem sabe ele saísse da casinha e deixasse eu tomar para trás. Mas não. Detalhe, eu não sei se eu tava ganho, se eu tava perdido, se alguém tinha melhor, tá? Assim, eu não passei em programa, não corrigi essa partida, eu só tô mostrando a ideia. Então, se vocês quiserem usar essa partida assim ou analisar de alguma forma aí, fica à vontade, mas eu não posso afirmar assim que eu tava ganho ou tava perdido em algum momento porque eu não passei num programa. Só quero repassar a ideia. Ele jogou lá pra cima. Ele devolveu a peça, mas de uma forma que ele ainda ficasse, bem dizer, ativo, né? Eu tomei pra G3 já para evitar qualquer perigo, ele tomou. Eu tomei e tirei a peça de A3 que tá me incomodando. E aí tomei com B8. Então, apesar de eu estar meio que atrasado meu flanco, olhando as perspectivas das brancas aqui, o lado direito das pretas ali, ó, estaria enfraquecido. Só que eu tô tentando invadir em E5 e tirar essa peça de G1. Então, na minha opinião, é jogável. Não sei se eu tô perdido também, tá? Mas na minha opinião aqui, olhando por cima, é jogável. Tanto que eu joguei. Aí ele jogou um C1 ameaçando isso, para eu não invadir. Porque se eu jogo o G7, ele faz o sacrifício de duas. Tomo. E aí ele tem dois tipos de combinação, né? Ele pode simplesmente montar em D2, C3, eu tomo. E ele pega duas em dama pra G7 ali, que é melhor.
Porque se ele tomasse duas para C7, teria essa volta e talvez complicasse a posição. Mas tem também. Além de que ele poderia fazer esta combinação. Se eu fiz rápido e você não acompanhou, volta o vídeo que você consegue ver. Deu duas e dá lá, certo? Mas eu não fiz. Eu joguei em C5 para obrigar ele. Se ele sai com E5, eu posso abrir o jogo se eu quiser. Apesar de estar atrasado com H8 e A7, acho que eu consigo desenvolver legal essa posição. Acho. Vamos voltar aqui. Ele jogou o D2, permanecendo na proibição do meu G7, por causa do F2. Então eu joguei o A7. Na hora que ele joga o A3, aí eu começo a travar, né, uma ideia de bloqueio aqui. Ele não quis em momento algum soltar isso aqui, que talvez fosse bom para ele. Talvez fosse bom esse E3 aqui. Porque se eu tomo com C5, tomo para trás, e esse lado esquerdo aqui, olhando na perspectiva das brancas, tá fácil de invadir, né? Se eu tomo com G5, ele toma, eu tomo para C7 e ele toma, ele tem 3 peças aqui jogando para cima dessa de C7, então, e tá bem defendido, então talvez fosse uma ideia boa para ele. Mas ele montou, na hora que ele monta, ele me dá espaço para trazer F8 pro jogo. Toma, toma. E agora, se ele avança por acaso, eu tô montando, pressionando, então ele não pode sair. E a minha F8 tá vindo pro jogo. Ele jogou E1 para trazer E1 pro jogo também. Eu vim para D6. Ele jogou D2, C3. Aí eu joguei o G7. Finalmente eu pude sair com a minha G7. Ele jogou o C3, D4. Troquei. Por quê? Ele tá fazendo essa ameaça, né? Então, natural trocar. E agora ele fez a ameaça. Legal isso aqui. Se eu jogo E7, F6, ele dá a combinação. Certo? Vou voltar. Mostrei um pouco rápido toda essa análise da partida, mas vocês podem rever a partida ou assistir em 0.5, se for o caso. Aí eu joguei B6. Por quê? Porque aqui vai empatar o jogo. Se não empatar, por exemplo, eu tô pressionando aqui, tenho a troca para trás, eu tô jogando, né? Ele não pode montar que eu tenho... Poder até pode, né? Mas eu teria essa ideia de dama aqui para empatar o jogo. Aí ele fez esse lance. D4, C5. Não posso tomar para B4. Eu tomei para D4. E aí eu achei que ele ia fazer o F2, G3 para empatar o jogo. Fica pressionando, só que eu venho aqui e empato o jogo. Não tem como segurar, né? Mas não, rapaz, ele me surpreendeu. Aí que eu falo onde o sacrifício surpreende. Porque nesse momento aqui, o tempo baixando, ele conseguiu encontrar isso aqui. Ele sacrificou. Eu tomei para D4 e ele deu um tempo com A3. Olha aí, rapaz. Todas as peças minhas entregam peças. E se eu jogo E7, ele está entregando uma por 4. E aí, nessa hora, vai chegar a ideia que eu quero. É uma defesa contra um sacrifício. Isso que eu queria falar para vocês. O que é essa defesa contra o sacrifício? Devolva a peça. Se você está se sentindo prejudicado e o sacrifício foi uma artimanha do adversário, analise a melhor forma de você devolver esse material, porque senão você pode ficar perdido. Então aqui eu devolvi com H4. Ele tomou para frente e aí eu marquei. E aí já ficou em situação de jogou C1. Eu poderia ter sacrificado aqui e montado na coxa, mas eu tentei montar. Ele saiu, ele teria a maioria aqui, mas acho que não ia ficar bom. Ele tinha riscos, né? Ele decidiu travar, trocou. E veio nessa ideia. Seguiu sem muito... Ó, aqui é detalhe, esse aqui ficou certinho, porque não podia fazer dama, né?
Olha que detalhe, na hora que ele sacou, podia tomar com a peça. Ah, não, não podia. Porque aí ele fazia dama. Se eu ando, ele troca. E se eu travo, ele monta. Mas poderia, né? Porque vai que ele erra. Jogando pra cá, eu mato a dama dele. Enfim. Ele jogou, eu tomei. Ele jogou, eu voltei. Ele jogou, eu joguei. Aí ele jogou, eu saí. Aí ele sacrificou e ficou em posição de empate. Então, certinho, empatou conforme o protocolo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso. O sacrifício e uma defesa. O que aconteceu no jogo é uma ideia. Vou voltar aqui na posição pra vocês. Esse posicionamento aqui, ó. Ele não quis empatar direto, ele quis tentar uma última jogadinha. Ele sacrificou e jogou. Posicionalmente ele tá legal aqui. E aí uma defesa contra o sacrifício seria você devolver a peça, caso você reconheça que foi um sacrifício pensado e você não tem condições de manter o material. Então você vê a melhor forma de devolver a peça. E aí eu encontrei esse H4 e aí joga marcando. Vou voltar naquele primeiro sacrifício que eu fiz também. Que também surge nessa mesma ideia que eu quero da questão. Eu sacrifiquei e montei. E aí você tem que encontrar a melhor forma de devolver o material. E ele encontrou esse lance de tentar ficar pressionando de alguma forma. E realmente, brancas um pouquinho melhor, né? Na minha opinião. Então, tenha sempre em mente, se o adversário sacrificou material, você não consegue manter a vantagem, encontre a melhor forma de devolver o material sacrificado. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Agradeço a quem está acompanhando a gente, quem está curtindo, quem está comentando, quem está compartilhando. Isso é importante. E hoje, a palavra-chave para quem ficou até o final e quiser comentar aí, para eu ver que você ficou até essa parte, é devolução. Devolução. Que aí você sabe que devolver é uma defesa contra um sacrifício. Então, devolução, você já vai entender que tem a ver com o vídeo, beleza? E eu vou saber que você assistiu até o final. Valeu, grande abraço, fico por aqui. Tchau! Devolução. Devolução. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixa o like. Comente. Tchau.